Existe um segundo código genético, o mistério do código epigenético que controla a vida em silêncio. Imagine se tudo o que você sabe sobre seu corpo, sua identidade, sua herança genética, fosse apenas a superfície de algo muito maior. E se o código genético que você herdou de seus pais, menos aquele que define a cor dos seus olhos, o formato do seu rosto, sua predisposição a doenças, não fosse de fato o verdadeiro maestro da sua vida? E se por trás desse código silencioso e invisível, existisse um segundo código menos ainda mais misterioso, mais poderoso, mais oculto que controlasse quando, onde e como seus genes são ativados? Um código que não muda as letras do DNA, mas muda o significado delas. Um código que pode ser herdado, mas também reescrito pela sua alimentação, seu ambiente, suas emoções. Esse é o mundo fascinante da epigenética. E o que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre a forma como você entende o corpo humano, a herança genética e o poder que você tem sobre o seu próprio destino biológico. Durante décadas, a genética foi considerada o santo graal da biologia. Quando o projeto Genoma Humano foi anunciado nos anos 90, a comunidade científica acreditava que, ao decodificar o DNA humano, finalmente teríamos a fórmula da vida. Esperava-se que encontraríamos entre 100 mil e 120 mil genes menos. Afinal, éramos seres humanos complexos. Mas o choque veio em 2003. Nosso genoma possuía apenas cerca de 20 mil genes, quase o mesmo que um verme simples, como o código elegans. Como explicar tamanha complexidade biológica com tão poucos genes? Como um cérebro humano, com trilhões de conexões e pensamentos, poderia ser construído com o mesmo número de genes que um verme? Foi aí que os cientistas começaram a desconfiar. Talvez não fosse só o que, mas o como os genes são usados. E é nesse exato ponto que nasce o conceito do código epigenético. A palavra epigenética vem do grego epi, que significa acima de ou além de, e genética. Literalmente, estamos falando de algo que está acima do código genético tradicional. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, a epigenética é o conjunto de mecanismos que controla a atividade dos genes, sem alterar a sequência do DNA. Imagine que seu DNA é um vasto livro com bilhões de letras. A epigenética são os marcadores que dizem quais páginas devem ser lidas, quais devem ser ignoradas, quais capítulos estão em negrito e quais estão trancados a 7 chaves. Esses marcadores incluem principalmente 2 mecanismos: metilação do DNA e modificação de histonas. Eles funcionam como interruptores, regulando o acesso à informação genética. São como notas autoadesivas coladas em certas páginas do livro genético, dizendo ao corpo: ignore isso, ligue isso agora, desligue isso para sempre. E sabe o que é ainda mais fascinante? Esses marcadores podem mudar ao longo da vida. Sim, é isso mesmo. Seus genes são fixos, mas o modo como eles se expressam pode ser moldado por sua alimentação, seus hábitos, seu ambiente, seus traumas, até seus pensamentos. Você pode ter um gene associado ao câncer, mas ele pode permanecer desligado por toda a sua vida, menos ou ser ligado em resposta ao estresse crônico, à poluição, ao consumo de certos alimentos. Ou seja, ter o gene não significa desenvolver a doença. O código epigenético decide. É como se houvesse um maestro invisível por trás da orquestra genética. E esse maestro pode ser influenciado. Estudos com gêmeos idênticos provaram isso de forma impactante. Gêmeos univitelinos têm exatamente o mesmo DNA. E ainda assim, com o passar dos anos, podem desenvolver doenças diferentes. Envelhecer de formas distintas, ter personalidades divergentes. A explicação: seus códigos epigenéticos se tornam diferentes conforme eles vivem experiências diferentes. O ambiente, o estresse, a alimentação, o afeto, tudo isso reescreve a sinfonia epigenética. E aqui as coisas ficam ainda mais assustadoramente curiosas. Pesquisas com ratos mostraram que traumas vividos por um indivíduo podem ser transmitidos a várias gerações seguintes, menos mesmo que os descendentes jamais tenham passado pela mesma situação. Isso é chamado de herança epigenética transgeracional. Em um experimento famoso, ratos foram condicionados a associar o cheiro de uma flor com dor. As gerações seguintes desses ratos, mesmo sem nunca terem sido expostas ao experimento, demonstravam medo ao sentir o mesmo cheiro. O trauma foi não por mutação genética, mas por programação epigenética. Pense nas implicações disso para os humanos. Ansiedades,
fobias, predisposições. Será que parte do que carregamos não é apenas genético, mas também epigenético? Estaríamos carregando as cicatrizes emocionais e ambientais de nossos ancestrais? Estresse de guerra, fome, abandono. Será que somos mapas epigenéticos ambulantes de memórias biológicas que não são nossas? Agora, imagine o poder disso. Se a epigenética pode ser influenciada por fatores externos, então talvez possamos reprogramá-la conscientemente. Isso está dando origem a um novo campo da medicina, a epigenômica personalizada. Tratamentos que buscam ligar genes protetores e desligar genes prejudiciais, usando mudanças de estilo de vida, alimentação, terapias comportamentais e até drogas epigenéticas. Estamos entrando em uma nova era da biologia, uma era em que o DNA deixa de ser um destino imutável e passa a ser apenas o palco onde o verdadeiro espetáculo é decidido por sinais químicos silenciosos. E como todo campo novo e misterioso, a epigenética levanta questões inquietantes. Se podemos manipular a epigenética, até onde isso pode ir? Será possível apagar memórias traumáticas herdadas? Criar super-humanos com códigos epigenéticos otimizados? Ou pior, e se governos ou corporações começarem a usar isso para influenciar comportamento em massa? Imagine vacinas epigenéticas, alimentos modificados para alterar sua expressão genética, sem você saber, sons, frequências, luzes, que agem sobre seu corpo de forma imperceptível, mas profunda. Pode parecer ficção científica, mas algumas dessas aplicações já estão sendo estudadas. E o mais intrigante, há quem diga que civilizações antigas já sabiam disso de forma simbólica, intuitiva menos, e usavam práticas como meditação, jejum, rituais e até sons harmônicos para alinhar o corpo. Seria a epigenética o elo perdido entre ciência moderna e sabedoria ancestral? A epigenética também muda nossa visão sobre evolução. O darwinismo clássico dizia que a seleção natural atuava sobre mutações aleatórias. Mas se o ambiente pode modificar a epigenética, e essas mudanças podem ser herdadas, então estamos falando de uma forma de adaptação quase imediata. Um sistema biológico que responde rapidamente ao meio e ajusta as próximas gerações para sobreviver melhor. O que era aleatório agora tem direção, finalidade, intenção biológica. A natureza está nos dizendo: vocês não são prisioneiros do DNA, vocês são coautores. E isso é assustadoramente libertador. Afinal, se tudo isso for verdade, então não somos apenas herdeiros de um código, somos jardineiros de nossa própria biologia. Nossas escolhas, nossos pensamentos, nossa forma de viver moldam as próximas gerações, e não de forma abstrata, mas bioquímica. Você não é apenas o que você come, você é o que você acredita, o que você respira, o que você sente, e isso tudo está escrevendo silenciosamente o segundo código dentro de você. Então, da próxima vez que você pensar que nasceu com uma genética ruim, lembre-se, o destino não está apenas nas letras do DNA, mas nas mãos invisíveis que as leem. E essas mãos você pode influenciar. O código epigenético é o sussurro que rege a música da vida. Ele está além dos olhos, além do microscópio, além da genética tradicional. É a sombra que decide quem você é, ou quem você pode ser.